Shalom. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos, canal onde pregamos a verdade do Evangelho. Pregamos a Bíblia à luz da própria Bíblia, sem invenção, sem o que pensa, o que acha alguém, fulano, beltrano, sem livros, sem... Trazemos, amados, apenas a palavra de Deus para vocês. Por isso eu sempre digo que esse é o canal onde pregamos a verdade do Evangelho. Amém? Para que vocês fiquem livres do engano que tem sido causa de tantos transtornos na igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o irmão Bruno Carvalho, trazendo essa mensagem para você neste dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meu cumprimento a todos vocês. Amém? A mensagem de hoje, amados, é: bondade e justiça humana não é garantia de salvação. Que é isso, irmão Romulo? Eu sou uma pessoa tão boa, procuro ajudar todo mundo. Sim, assim como outras religiões pregam que a bondade, é garantia de um futuro melhor na eternidade, isso é engano. Tá? Eu vou trazer tudo isso com respaldo bíblico, não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu deduzo. A mensagem é a luz da palavra de Deus, da própria Escritura Sagrada. Amém? Então, você que frequenta uma igreja, não estou citando placas de igreja nem nada, mas se você está em algum lugar que prega outra coisa que não seja a remissão dos pecados por intermédio do sacrifício e do sangue derramado do Senhor Jesus, sinto dizer, amados, mas você está no lugar errado. Você está sendo iludido e enganado por toda e não está preparando a sua alma para a eternidade, onde você acha que vai. Que é isso, irmão? Não são palavras minhas, não. Isso está na Bíblia, amado. Não é o que eu penso, o que eu acho. Tá? Como eu sempre digo aqui no canal, nós trazemos a verdade das Escrituras à luz dela própria, da própria Escritura, da própria palavra de Deus. Então vamos começar. Aquele que pensa que tem um coração bom, humilde, vamos começar com Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, perdão. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Nessa versão que eu utilizo aqui, a Bíblia Judaica completa, ela é mais fiel aos manuscritos originais, então é um pouco diferente. Mas você pode acompanhar na sua versão. E eu vou estar deixando os versículos todos aqui depois anotado para que o amado possa ler. Amém? Então vamos lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É a palavra de Deus dizendo que o coração é enganoso. Então não posso confiar nele. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É uma doença mortal. Quem o pode compreender? Eu, Adonai, vasculho o coração. Testo as motivações interiores, a fim de dar a cada um o que suas ações e conduta merecem. Então, somente Deus conhece o nosso coração. Você pode ver como uma pessoa que é casado 50, 70 anos, você nunca vai conhecer verdadeiramente o que passa do coração daquela pessoa. Por mais que ela se expresse para você, há sempre alguma coisa que pode estar guardada ali. Não estou afirmando que sim nem que não, mas que pode estar guardada, porque a própria palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Então não posso confiar no coração. Amém? Então, só para quebrar o que o homem pensa de si mesmo. Eu tenho um coração bom, sou generoso e tal, e faço bem. E como o título da mensagem é: bondade e justiça humana não é garantia de salvação. Amém? Aí você pode agora abrir sua Bíblia, amado, no livro de Atos, Atos capítulo 10. Eu recomendo que, depois com mais tempo, você leia todo o capítulo 10 de Atos. Eu não vou ler ele todo aqui na pregação, na mensagem, para não estender muito. Vou ler alguns versículos chaves. Mas para que você entenda todo o contexto da mensagem, do título da mensagem, tá? E depois você vai ler todo o capítulo 10 e você vai compreender melhor. Aquelas religiões, falsas doutrinas que pregam, não, você tem que ser uma pessoa boa e tal, para que você tenha um futuro melhor. Isso não é garantia de nada, não. Tá bem? Vamos lá.
Primeiro eu vou ler rapidamente Atos 10, do versículo 1 ao 8. Vou ler outros versículos do capítulo 10, tá? Mas não vou ler todo o capítulo 10 no momento e aconselho que depois você lê em casa. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano, do regimento chamado Italiano. Ele era um homem devoto, um temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus, ou seja, ele ajudava com os esmolas dos judeus pobres e orava a Deus porque era um homem temente a Deus. E orava a Deus com regularidade. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, atemorizado. Que é isto, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente. Agora mande alguns homens, a Iafo na sua versão está Jope, provavelmente, para trazer um homem chamado por nome Simão, também conhecido como Kefa, Pedro. Ele está na casa de Simão o curtidor, de couro, perto do mar. Assim que o anjo lhe falava foi embora, Cornélio chamou 2 de seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Ele contou tudo e os enviou a Iafo, a Jope. Agora vamos ler o versículo 33. Não, perdão. 36, perdão, amados. Eis a mensagem que... Não, perdão, 33 mesmo. Assim mandei buscá-lo, né? Quando os Pedro, Kefa, chega à casa de Cornélio, né, que está com outro contexto do capítulo 10, aí Cornélio fala, assim mandei buscá-lo imediatamente, e você foi gentil o suficiente para vir. Agora todos nós estamos na presença de Deus para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou nos dizer. Ou seja, Pedro também foi instruído por um anjo que lhe aparece quanto o que estava acontecendo para ele pregar a mensagem da salvação na casa de Cornélio. Aí versículo 36. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando Shalom, paz, por meio de Yeshua, por meio de Jesus, o Messias, Senhor de todos. A partir do 42 agora. Então ele nos ordenou que anunciássemos e confiássemos ao povo judeu que esse homem foi designado por Deus para julgar vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, afirmando que quem deposita nele sua confiança recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome, de Jesus. Pedro estava ainda pronunciando essas palavras quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhava Kefa ficou admirado de que o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, também foi derramado sobre os não-judeus, os estrangeiros, porque os ouviu falar em línguas e louvar a Deus. A resposta de Pedro, de Kefa, foi a seguinte: alguém é capaz de proibir que essas pessoas sejam imersas ou batizadas na água? Além do mais, eles receberam o Ruach HaKodesh na mesma forma que nós, e ele ordenou que fossem imersos ou batizados em nome de Jesus, o Messias. A seguir, eles pediram a Kefa que ficasse mais uns dias com ele. Resumindo, eu tentei resumir, né, alguns versículos, agora eu vou explicar todo o capítulo 10 de Atos para não estender muito. Então Cornélio era um homem bom, temente a Deus, piedoso e fazia oferta generosa ao povo judeu, pobre. E lhe aparece um anjo que manda buscar a Pedro, que tinha a mensagem do Messias, de salvação, que quem depositasse sua confiança e cresce no Messias, Yeshua, né, que por meio do seu sangue tivéssemos a remissão dos pecados. Então, Cornélio manda alguém, dos seus soldados, com domésticos, a buscar Pedro, que prega essa mensagem de salvação. E ele crê, ele confia. Então, amados, isso é para quebrar de vez o entendimento, né, de muitos lugares que pregam: não, você tem que ser bom. A bondade não me garante nada. Muito pelo contrário. A bondade ela tem que ser um fruto, um reflexo da sua salvação. Amém? E não tem que ser bom
achando que isso vai me garantir a salvação e a vida eterna. Não. A vida eterna vem por meio da confissão dos meus pecados, dos nossos pecados a Deus, por meio de Jesus. E crendo que Jesus é o Senhor e Salvador, que por meio do seu sangue derramado no Calvário, é que temos a remissão dos nossos pecados. E que por meio desse sangue que somos justificados e purificados para com Deus perante Deus. Amém? Assim, não, sou uma pessoa honesta, pura. Vamos ler Isaías capítulo 64. Isaías 64. Versículo 6, que diz: todos nós somos como impuros, como o impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos todos nós como folha, e os nossos erros, nossos pecados, levam-nos embora como o vento. Então entenda, amados, a nossa justiça, aquilo que eu pratico de bondade, de justiça, achando que a minha justiça própria me garante alguma coisa, está errado. Ela não garante absolutamente nada, porque a própria palavra diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Porém, nós somos justificados no Senhor Jesus. Amém? Lucas, capítulo 18. Isso é tão sério que você vai entender isso aqui melhor. Lucas 18, 18 e 19, que diz: um dos líderes lhe perguntou: bom rabi, falando com Jesus, que farei para obter a vida eterna? Yeshua, Jesus, lhe disse: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser Deus. O próprio Senhor Jesus, que é a expressão exata do Pai, ele, na condição de ser humano, que ele esvaziou de sua glória, estava como homem sobre a terra, ele entende que o homem, o ser humano, não é bom. A ponto dele, o Filho de Deus, falar para que nós tivéssemos esse entendimento que não há ninguém bom senão somente Deus. Amém? Aí você pode comparar isso, né, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz: este Filho, Jesus, é o resplendor da Shekinah, da glória de Deus, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por meio de sua palavra poderosa. Continuando para o versículo. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, dos nossos pecados por meio do derramamento do seu sangue, assentou-se à mão direita de Deus Todo-Poderoso. Então, amados, hoje é noite de salvação. Estou trazendo a palavra de Deus pura e verdadeira para você. A nossa bondade, o que nós temos, achamos que somos bons, ou temos o coração bom, eu li todos os textos bíblicos, e há mais, há outros. Mas para não estender, né, tem esses principais que você pode ler, meditar. O coração do homem, eu não posso... hoje em dia tem muitas igrejas que pregam, muitos influenciadores. Não, você tem que confiar no seu coração, o que o seu coração diz. Como é que eu vou confiar no meu coração se ele é enganoso? A Bíblia fala que ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, como eu posso confiar em algo enganoso? É como você criar uma serpente, deixar ela faminta e fazer carinho nela, ou botar ela para dormir do seu lado. Você que vai virar o banquete dela. Você pode pegar um filhotinho, uma serpente, e vai criar. Deixa ela com fome. Um dia ela vai parar do teu lado e vai se alimentar com você. Então, você sabendo disso, você vai criar uma serpente? Você vai confiar num animal desse? Então é a mesma coisa. Como eu posso confiar no meu coração se a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, diz que meu coração é enganoso? Está compreendendo? Então, amados,
que possamos, né, eu me incluo nisso, que possamos, a cada dia, reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário, que derramou o seu sangue, o Filho de Deus que esvaziou de sua glória, como está em Hebreus 12, esvaziou de si mesmo, de sua glória, e foi obediente até a morte de cruz. Porque quando ele morreu, enfiaram aquelas estacas, aqueles pregos em suas mãos e pés, ele derramou todo o seu sangue, o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado perfeito de Deus, para a remissão de nossos pecados. E a garantia da nossa salvação é a busca constante desse sangue sobre nossas vidas, crendo, confiando que é por meio desse sacrifício que temos acesso a Deus. Amém? Não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe atalho, não existe bondade que você vai fazer, caridade, como eu li em Atos capítulo 10. E mais uma vez reforço aqui, leia todo o capítulo 10 de Atos, pausadamente, para que você compreenda melhor a mensagem de hoje. Entendeu, amados? Você pode ler o Salmo 23 2.000 vezes. Isso não vai te garantir a salvação. O que garante a salvação é o arrependimento verdadeiro de nossos pecados, do que cometemos dia a dia, e buscarmos a remissão dos nossos pecados por meio do sangue da nova aliança, que é o sangue do Senhor Jesus, vestido no Calvário, porque é por meio deste sangue, somente por meio dele, é que temos a remissão dos pecados. Você pode ter igrejas lotadas, 2.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros, mas se não for pregado a mensagem da salvação por meio do sangue do Senhor Jesus, e o arrependimento e a confissão de nossos pecados, são um povo, aquilo ali tudo é um povo perdido. O que é isso, irmão? É a mensagem que está na palavra de Deus. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Se eu continuo vivendo uma vida que eu vivia antes, não há arrependimento. Você pode chorar, você vai ter remorso. Amém? Então você possa meditar que a salvação, amados, é somente por meio da confissão de nossos pecados, do arrependimento e do crer no lavar regenerador por meio do sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas, derramado no Calvário. Porque este sangue, como disse, é que nos garante salvação. Amém? Compartilhe essa mensagem com o maior de pessoas possíveis. Deixe seu like. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo sábado com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Medite nessa palavra. Leia o Atos capítulo 10. Amém? E todos os versículos. Eu vou deixar escrito aqui no canal. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo sábado. Deus abençoe a todos.